Podemos ir embora? Escute. O Senhor tem falado muito a este ministério. E Deus tem falado muito forte na minha vida a respeito desse lugar. Estava ontem assistindo um pouco da ministração dos irmãos do Chile, onde o pastor Gabriel Poço estava ministrando algumas palavras. E senti muito forte o Espírito de Deus me mostrando que do mesmo modo que este ministério trabalha para cada evento, para cada propósito, é a mesma intensidade que eles trabalham, para que um trabalho de mulher, ou um trabalho de homem, de jovens, que seja, a presença de Deus seja grande. E Deus falava muito forte, Ele disse para mim: filha, não é diferente do que vocês fazem. Do mesmo modo que eles têm para entregar, o mesmo modo que eles têm para derramar sobre a nação brasileira e sobre todos aqueles que estão ligados à rede, da mesma maneira, vocês têm para entregar para eles. E o Senhor me levou aquilo com uma normalidade que o mesmo culto normal que nós fazemos aqui, eles fazem lá. Do mesmo modo que eles buscam a presença sobrenatural de Deus, é o mesmo modo que nós buscamos aqui. E Deus falou assim para mim: e quando eles chegarem aqui, vocês estão prontos para dar o que eu tenho através de vocês? E o dia foi passando. E o dia foi passando, foi passando. E hoje pela manhã, eu liguei lá novamente. E na hora que eu liguei, vi o pastor Jefferson, a pastora Kátia, junto com o apóstolo no Chile. E o Senhor falou muito forte ao meu coração: filha, eles podem fazer o Congresso de Leoas aqui no Brasil. Eles têm todo o direito de fazer, porque nasceu deles há mais de 20 anos. E eu, ouvindo a voz do Espírito falando comigo, e o Espírito de Deus, ele simplesmente, ele me mostrou que a pastora Kátia, ela está aonde devia estar. E que esse projeto tem tudo para crescer nas mãos dela. E o Senhor falou muito nítido para mim: você vai lá ajudar, apoiar, mas esse projeto, eu vou fazer o meu filho entender que você vai estar lá apenas como um apoio. Porque o que eu tenho para você
não é dado por homens, é dado por mim. E eu comecei a ouvir, aí almocei tudo e falei assim, vou assistir o filme. Pareceu aquele ator do Texose, Riponga. Disse, vou ver o que se trata esse filme. 2 horas de filme. Vou ver. Diz que esse ator é bom, vou assistir. E liguei. E na hora que eu liguei, era um filme verídico do que havia acontecido há muitos anos atrás, a respeito de um avivamento no meio de hippies. E havia um pastor que sua igreja vinha poucas pessoas congregar. E ele falava assim, Senhor, por que tu me abandonaste? Por que tu me deixaste, Senhor? Eu peço uma resposta ao Senhor e não tenho visto respostas. E de repente a filha dele estava vindo do culto, encontrou um homem e perguntou para ele se ele precisava de uma carona. Ele disse que sim. E ele falou assim, para ela, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E no momento que ele falou, ela olhou para ele e disse assim, você deveria conhecer meu pai. E ela passou a noite conversando com ele, no dia seguinte levou ele para conhecer o pai dela. E ele era um evangelista que ministrava a palavra, que falava a palavra de Deus a pessoas que o mundo não queria abrir o leque para pregar ou para ministrar. E ele começou a conversar com o pai dessa jovem. E você vai ver que era muito religiosa. A família desta menina era muito religiosa, o pai era muito religioso. A igreja em si era muito religiosa, porque ele precisava que tivesse membros que trouxessem condições financeiras para aquela igreja. O nome do filme é Movimento de Jesus, Jesus Revolution. E eu comecei a assistir, de repente, aquele pai deu oportunidade daquele servo ir na igreja e mostrar um novo caminho, uma nova direção. E as pessoas eram tão presas à religiosidade, a religiosidade matava vidas e almas e não fazia com que aquelas pessoas viessem para a casa de Deus. E aqueles que estavam presentes queriam que aquele povo não entrasse pelaquela porta, porque eles não eram adequados, as vestes não eram adequadas, eles tinham uma banda de louvor e não era adequada. Então aqueles pastores, junto ao pastor, o pai dessa moça, viu desta maneira. E algo dentro dele, com as palavras daquele homem, começou a se permitir que aquela igreja local, aquela igreja pequena, aquela igreja presa a uma religiosidade, começou a permitir que houvesse uma manifestação do Espírito Santo de uma maneira diferente. E a maior parte daqueles ripongas, eles eram pessoas com vícios, mas tinha outros que não tinham vícios, mas adoravam o Senhor.
E as pessoas julgavam eles pelas vestes. Eles não usavam drogas, nada, mas julgavam eles pelas vestes. E do outro lado havia um povo cheio de religiosidade. Do outro lado havia um povo realmente que ia para o caminho errado. Mas quando Jesus encontrou aquelas vidas encontraram Jesus, a história daquelas pessoas começaram a mudar. Começou a se tornar algo maior, algo grande da parte de Deus sobre aquele lugar. Começou a mudar a situação através daquele evangelista americano, Lonnie. Começou a mudar a situação daquele lugar. Ele começou a mudar, tudo começou a mudar. E aquele pastor chamado Chuck abriu a porta para essa visão. Onde muitos criticaram, mas ele abriu a porta para essa visão, aonde o Espírito de Deus, ele vem para mudar, ele vem para transformar, ele vem para curar. E eu comecei a assistir aquele filme, e como o Espírito de Deus estivesse falando comigo, é como o Espírito de Deus estivesse falando ao meu coração. É como o Espírito de Deus estivesse movendo algo dentro de mim. É como o Espírito de Deus estivesse me dando uma direção. E eu via naquelas palavras, eu com a Bíblia na mão, diante daquelas palavras. E eu me via com a Bíblia na mão e eu via o Senhor me orientando, dizer assim, esse vazio que está aí dentro de você nesta noite. Tanto para você que está na live, como você que está aqui neste lugar nesta noite. Este vazio que está dentro de você aí nesta noite. Aonde você está buscando resposta para preencher esse vazio da tua alma. Você tem ido para um lado e para o outro, mas algo ainda não está preenchido dentro de você. E eu quero te dizer que quando Jesus disse na palavra dele, vinde a mim, vós que estáis cansados. Esta palavra é para mim e para você, que estamos nessa jornada, nesta caminhada, cansados. E Ele quer que você saiba que ainda tem um Deus que pode aliviar a sua dor. Ele quer que você saiba que o mesmo Jesus de ontem, a de hoje e eternamente. E que esta palavra aqui, ela não é mentirosa. Esta palavra aqui não é mais nem menos. É o próprio Deus. É a palavra viva. E é ela que pode mudar as nossas vidas. É ela que pode preencher o vazio. É ela que pode trazer cura para a depressão, para a opressão. É este Jesus que está aqui nesta noite para mudar a tua história. Você pode enganar o profeta da casa, mas ele sabe como você chegou aqui nesta noite, neste lugar. E quando ele me conduziu para vir aqui nesta noite e trazer a mensagem, simplesmente ele diz, pegue a minha palavra em tuas mãos e diga que eu, o dono deste livro, posso preencher. Eu posso
imediatamente libertar, curar, transformar. Basta você me permitir. Basta você querer me conhecer. Porque você tem tentado conhecer tantas maneiras. Você tem tentado conhecer tantos métodos. Você tem tentado encontrar, às vezes, em coisas que não estou. Para preencher. Para trazer, talvez, uma mudança dentro de você, uma liberação de perdão dentro de você, uma cura dentro de você. Às vezes você tenta se fortalecer nas suas próprias palavras. Mas Ele manda dizer, Ele é a palavra. E Ele está convidando esse ministério para dizer, conhecereis a verdade. E a verdade libertará. Não tem caminho que te leve a uma paz verdadeira. Só tem um caminho. E o nome dele é Jesus Cristo. É o único que pode preencher este vazio. Aonde o teu casamento não preenche. Aonde o teu namoro não preenche. Aonde o teu trabalho não preenche. Aonde os remédios já não fazem mais efeito em teu corpo. O Senhor está dizendo aqui nesta noite, eu posso preencher. Eu, Senhor, posso mudar e transformar a sua história. Se assim você me permitir transformar a sua história. Muitas das vezes temos buscado em tantos lugares, em tantas pessoas, amigos, familiares, algo que somente Ele, Jesus, pode preencher. Buscamos livramentos, buscamos, clamamos, chamamos por Ele, mas quando Ele vem, muitas vezes as portas estão fechadas. E Ele te convida a abrir a porta nesta noite. Para entrar dentro de você. Para entrar e mudar tudo que está bagunçado. Muitas vezes você sorri, mas por dentro chora, sangra. E Ele está vendo. Ele está nos observando. Ele nos conhece. Estou para te dizer, Ele te conhece muito mais do que você mesmo. E Ele sabe até onde você consegue suportar. Ele sabe até onde você consegue aguentar. E Jesus, que não é placa, não é denominação, que é o Salvador, que morreu por mim e por você naquela cruz, onde Deus deu seu único filho, para morrer por mim e por você, naquela cruz. Ele hoje não chama apenas uma igreja. Ele não chama hoje apenas filhos ou servos e servas. Hoje Ele nos chama para nos arrepender de tudo que está nos limitando
a chegar diante do pé da cruz. Ele nos convida nesta noite para arrependermos, para confessarmos os nossos pecados diante dele. Porque somente ele tem poder para te perdoar. Ele sabia que você ia errar. Ele sabia que você ia tropeçar. Ele sabia que você, em algum momento, iria distanciar-se da presença dele. Mas mesmo assim, ele morreu por mim e por você naquela cruz. Você pode estar distante dele, mas ele não se distanciou de você. Ele está aqui neste lugar. Ele está no meio de nós. Ele já liberou palavras em nossas vidas. Mas ele quer que nós se arrependa. Não somente de lábios, mas de coração. E nos posicione diante dele. Não diante de homens ou de mulheres que não podem te perdoar. Mas diante dele. Ele está nos chamando nesta noite para um particular com ele. E não é qualquer particular. É um particular com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele somente não está aqui para preencher esse vazio, mas para curar este vazio. Ele está aqui nesta alma para curar esta alma, para sarar esta mente, para sarar esses pensamentos. Porque ele não te chamou para ser cauda, ele te chamou para ser cabeça. Ele não te chamou para ser um perdedor, ele te chamou para ser um vencedor, porque ele venceu, e você também pode vencer. Só que você, que está aqui nesta noite, é o único que pode dar esse primeiro passo. Você que está aqui nesta noite, é o único, é a única pessoa que pode dar esse primeiro passo, porque Jesus, ele te ama e você sabe. E você sabe do poder que ele tem. E sabe do poder que ele pode manifestar em tua vida. E você também sabe que não há outro Deus além desse Deus. Que não há outra presença além desta presença que preenche, que estrutura, que cura, que liberta e que transforma. E ele não te chama por apelido. Ele te chama pelo teu nome aqui nesta noite. Ele chama cada um que está aqui, cada um que está na live. Ele chama cada um aonde vai chegar esta mensagem, porque eu não sei onde vai chegar, mas ele sabe. E ele te chama, porque na palma da mão dele, o teu nome está escrito. Ele te chama porque quando ele morreu naquela cruz, quando ele foi pregar naquela cruz, foi por amor. E o amor de Cristo não é pesado. O amor de Cristo não tem nada a ver com religiosidade ou placa ou denominação. O amor de Cristo é para todos. Para todos que querem experimentar deste amor. Ele sabe que tem pessoas que cochiam dois pensamentos.
Como Ele sabe que tem pessoas em cima do muro. E por isso, nesta noite, Jesus, o nosso Salvador, marcou o encontro comigo e com você. Nem de joelhos você tem encontrado a resposta. Nem de joelhos. Nem no meio dos teus jejuns você tem encontrado a resposta. Nem sobre essas folhas você tem encontrado a resposta. Porque tem andado inquieto. Tem andado inquieta. A tua alma está afligida e Ele sabe. Dentro de você tem alguém gritando, como foi feito nessa peça, por socorro aqui nesta noite. E Jesus conhece a nossa dor. Ele não chamou filhos perfeitos. Simplesmente Ele nos chamou. Até mesmo na sua correção, Ele nos ama. Ele te chamou porque Ele está vendo que você está como um órfão, andando. Ele quer ser teu pai aqui nesta noite. Ele quer segurar as tuas mãos aqui nesta noite. E pode vir o vento, a tempestade. Ele vai acalmar. Mas Ele precisa que a minha, tua entrega seja sincera diante dEle. Ele não está pedindo perfeição. Ele está pedindo arrependimento. Ele não está pedindo perfeição. Ele está pedindo que você confesse. Ele quer que você apenas confesse que você chegou até aqui e está dando voltas e não está conseguindo encontrar a verdadeira paz. Muitas vezes achamos que encontramos paz num gole de bebida, num cigarro, ou em qualquer tipo de droga, ou até mesmo como foi colocado aqui num jogo de tigrinho. Mas isso são palavras que o vento traz para não deixar você ver o caminho da verdade. E Jesus é o caminho da verdade. Ele é a resposta viva para o meu e para o teu coração nesta noite. Ele é cura para aquele que está no leito de hospital nesta noite. Ele é cura para aquele que está numa biqueira, sobre aquele que está se viciando agora nesta noite. Ele é a cura. Talvez te apresentaram Jesus de um quadro, mas aquele que reina não é um quadro. Ele é aquele que quer se apresentar pessoalmente a você, aqui nesta noite, neste lugar. E somente Ele pode te trazer respostas. Somente Ele pode te mostrar caminhos. Não esse caminho que você tem encontrado como fuga para você. Porque você não pode fugir de você mesmo.
E você também não vai muito longe, porque você não pode fugir de quem te chamou. Porque o homem não sabe onde te encontrar, mas Jesus sabe aonde te encontrar e como te encontrar. Talvez está dizendo, meu pai e minha mãe são pastores. Talvez está dizendo, meu pai e minha mãe oram, são pessoas de oração. Talvez está dizendo, meu pai e minha mãe, eles clamam. Mas antes deles pensarem de fazer tudo isso, Jesus fez primeiro. Negou um lugar de glória. O Verbo se fez carne. Por mim e por você. E esse nome, se não impactou o teu coração, se esse nome não inflama o teu coração, se esse nome não te trazer esperança e fé, eu estou para te dizer, não terá outro nome. Não terá. Até hoje, 19 horas e 12 minutos, você traçou caminhos com as tuas próprias pernas. E Ele quer traçar novos caminhos, aonde Ele quer te carregar um pouco. Aonde Ele quer te balar um pouco. Te cuidar. Como alguém que vai nascer na presença dEle. Porque o batismo das águas não te fez nascer. O falar em línguas não te fez nascer. Ter dons não te fez nascer. Ter talentos não te fez nascer. Palavras do teu pastor, da tua pastora não te fez nascer. Não te fez mudar. Não te fez transformar. Não te fez ser uma nova pessoa, uma nova criatura nele. A palavra do teu pastor, da tua pastora, não tem talvez trazido o impacto que você está procurando. Mas Jesus, Ele é o verdadeiro impacto aqui nesta noite. Ele é o verdadeiro impacto para mim e para você aqui nesta noite. Ele é o verdadeiro impacto. E Ele não pede para você vir a homens, a mulheres, está falando a você que está cansado e oprimido de coração para vir ter um encontro com o dono desta palavra. Não estou perguntando o que os outros pensam de você. Estou aqui falando que Jesus sabe quem você é. Você pode casar 10 vezes, 15. Você pode sair de casa, arranjar um namorado, uma namorada. Você pode ir para a balada. Pode dançar o quanto você quiser. Mas uma hora, você se encontra sozinho, sozinha,
com seus próprios pensamentos. E lembra das dores de engano e de mentira que você tem deixado até aqui te machucar, te ferir, por não querer ser uma nova pessoa nele. Você olha para o teu lar, para a tua casa e diz: não tenho ninguém que me compreenda. Realmente você não tem, porque você não se compreende. E o modo de você reagir, o modo de você ter a tua autodefesa, é gritando, é brigando. É saindo, é batendo porta. Mas eu quero te dizer, que Jesus viu e vê tudo isso. Ele te diz: teu fardo parece pesado, mas o meu é leve, se você quiser. Ele diz para você: olha, me dá o teu fardo que eu dou o meu, porque o meu é leve. E não importa se você é católico, bandista, não importa qual religião que você é, o Jesus é o mesmo. Ele não é só o mesmo. O que eu quero dizer para você, que quando tudo isso aqui acabar um dia, aquele que te chama hoje, te convida para arrepender-se, para um dia sentar-se na mesa com ele, porque ele quer te dar o melhor alimento. O teu pecado tem feito o teu coração ficar endurecido. A tua falta de posicionamento tem feito o teu coração ficar endurecido. A tua rebeldia, a tua desobediência tem feito o teu coração ficar endurecido. Mas o meu Jesus, se você quiser, tem um martelo que esmiuça até ferro. E Ele está te dando hoje. Isso aqui é para todo mundo. Uma oportunidade de mudança. Porque talvez para alguém aqui nesta noite, ou que está na live, nem acorde amanhã. Nem tenha a oportunidade do amanhã. Talvez nem tenha oportunidade de um recomeço, porque tem cristãos aqui há anos na igreja que estão endurecidos. Que palavra nenhuma mais tem tocado a sua alma. Que palavra nenhuma mais tem tocado o teu coração. E digo para você, se a palavra Jesus não te toca,
Eu quero te dizer, se a palavra Jesus não te toca, não é as coisas deste mundo que vai te tocar. Deus está nos chamando a uma mudança. Deus está preparando esta nação, este bairro, nosso Paraná, nosso Curitiba, um grande avivamento. E se você quer alguém transformado, a tua casa transformada, o teu casamento, teus filhos, se você está à procura de um milagre, de uma porta aberta, se você está à procura de uma resposta aqui nesta noite, eu quero falar para você. Eu quero falar para você aqui nesta noite. Só tem uma resposta. E a resposta é Jesus. A resposta é Jesus. E se essa palavra não te fez até agora dobrar o teu joelho onde você está, se esta palavra até agora não fez você correr para os pés da cruz, eu vou te dizer, palavra nenhuma vai te levar mais para o caminho da verdade. Porque vocês procuram respostas para os problemas que vocês causaram com as escolhas de vocês. Vocês procuram respostas imediatas para essa palavra que não era para você ter falado para o teu filho, para essa palavra que você não devia ter falado para a tua esposa, nem tua esposa falado para você. Esta palavra que talvez que você deixou de falar para tua mãe, porque tem filhos aqui que não tem título para mãe, que ama a mãe. Pode ser a pior pessoa do mundo, mas te gerou. Te trouxe a vida. E se esta palavra não mexer com você nesta noite, se Jesus, se você não permitir que Jesus toque em você com estas palavras desta noite, não haverá outra palavra que vai te tocar. Porque vocês já ouviram na boca dos profetas tantas palavras liberadas para um caminho de vitória, mas vocês estão andando pelo caminho da vitória, mas esquecendo que Ele precisa caminhar, porque Ele é o dono desta vitória. Vocês estão confundindo coincidências com ações de Cristo, ou até mesmo com ações de diabo. Mas vocês não conseguem olhar que o caminho que você está andando, Cristo, que quer estar
você não está permitindo ir junto com você. E o Senhor não disse palavra de emoção, nem de arrependimento de emoção, que você vai entrar e vir, se dobrar, e amanhã você vai voltar para o mesmo caminho que o Senhor te chama hoje para abandonar. E eu quero dizer para você que este caminho, que você vê como uma decisão na tua vida, tem sido um caminho vazio, preenchido por emoções passageiras, por risos enganosos, por momentos à mesa. Quantos têm sentado-se à mesa e Jesus não está? Tem pessoas que dizem: eu vou para a igreja hoje porque eu vou buscar o milagre, eu vou buscar por Cristo. Mas chego aqui, neste lugar, faz a sua parte, num louvor, num teatro, num cântico, cheios de si mesmo, mas vazio de Cristo. Ele não quer ser superficial na minha e na tua vida. Ele quer ser o Senhor da minha e da tua vida. Ele quer ser o Senhor. Porque pelo que você está passando, você não vai chegar a lugar nenhum. Sozinho. Mas com Ele, você vai chegar no objetivo. E assim todos da tua casa vão viver deste propósito. Deste propósito. A partir de hoje, eu não vou entregar mais nada de Deus para quem não quer mudança. Eu não vou entregar o meu Senhor a partir de hoje para alguém que vem hoje, depois nunca mais quer vir. E nem quer viver Ele. E nem quer mudar por Ele. Eu não estou vendendo um pedaço de carne aqui neste lugar. Eu estou falando de um Cristo que morreu, que verteu o seu sangue na cruz. Talvez você vai dizer assim: são apenas crianças, são apenas jovens, sabe como jovem é. São apenas adolescentes, sabe como adolescente é. São apenas pais, são apenas mães, e você sabe como pai, como uma mãe é, você sabe como esposo, uma esposa é. Sim, eu sei. Não tão sei que se vocês são dono do próprio nariz, para escolher o caminho que vocês estão hoje, vocês têm conscientização de que Ele vem e que você pode arder no fogo do inferno. Porque quem não quer a presença não vai entrar pela porta da casa do meu mestre. Pessoas trocam Jesus por bebida, por sexo, por beijo.
sem ter uma aliança verdadeira. Muitos hoje não se casam, se amazeiam, levando espíritos de destruição para dentro da sua casa. E pais se calam diante de tudo isso. E depois querem respostas. E a resposta é: anda em minha presença e ser perfeito. E se hoje o teu filho ou a tua filha, alguém da tua casa descer a sepultura, sem conhecer esse Cristo, a culpa não é dele e nem do seu pastor. Minha mãe e meu pai não querem ouvir, não querem escutar. Minha família não quer ouvir, minha família não quer escutar, porque eu sou do Ministério Fogo Puro. Tem algum palhaço aqui na frente, os quatro estão rindo? Estou falando de um Cristo aqui para vocês e vocês estão rindo? Tua vida estão perfeitas para sorrir assim? A conta está em ti, o casamento está abençoado? Para sorrir assim, desse jeito, enquanto estamos ministrando de Jesus? Enquanto estamos falando de Jesus? Enquanto nós estamos aqui falando de alguém que quer mudar vidas aqui, eu vejo meus obreiros rindo, ao qual tinha que ser os primeiros de estar ministrando sobre vidas aqui nesta noite, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. A minha oração não vai mudar a tua história. É Cristo. Eu não te dou livramento, é Cristo. Eu não te chamo, quem chama é Cristo. Eu não te escolhi, quem te escolheu foi Cristo. E se Ele está dando esta mensagem hoje, porque Ele quer se revelar, porque Ele sabe que vocês estão vivendo no automático. Só esperando, talvez a pastora Thaís, de repente, ser cheia do Espírito Santo e ir lá, tocar no teu coração, começar a tremer e dizer, enche, enche, ou dizer, assim diz o Senhor. O que adianta dizer assim diz o Senhor para muitos, e muitos ouvir, às vezes nem lembra do que foi falado, e outras vezes vão para sua casa e continuam o mesmo. Pulando em galhos, às vezes procurando outras igrejas, para ser preenchido de um vazio que só um pode preencher. Cristo. Cristo. E quando Ele me disse, manda o povo se arrepender, para alcançar a minha misericórdia, porque Ele sabe das brechas que estão abertas. Ele sabe das faltas de posicionamentos, das palavras que foram ditas na hora do nervosismo.
Sem Jesus, nenhum de nós chegaremos a algum lugar. Você pode ganhar 10, 15, 20 mil, você pode ter o melhor dentro da tua casa. Mas se Cristo não tiver, e se Cristo, você pode ter um teto hoje, mas se Cristo não tiver, você pode ter filhos hoje, mas se Cristo não tiver, você pode ter o casamento, pode ter tudo o que você quiser hoje, mas se Cristo não tiver, você pode ter 35 cursos, 40, 50 cursos, mas se Cristo não tiver, você pode ter a melhor roupa de marca hoje, o melhor perfume, mas se Cristo não tiver, pode ter o melhor carro hoje, mas se Cristo não tiver, para onde iremos? Somos cheios de hipocrisias, de orgulho. Somos pessoas que não sabem liberar perdão e nem pedir perdão. Somos pessoas prontas para acusar, mas não aceitamos que sejamos acusados. Ninguém ao nosso redor pode errar, mas nós podemos. Aonde vai tudo isso? Aonde vai tudo isso se Cristo não tiver? Esse mês foi o mês que mais teve aniversário. Hoje é o aniversário da nossa irmã Ana Paula. Mas e se Cristo não tiver nesse ciclo novo? Adianta mais um ano? Vocês que vão fazer aniversário, adianta comemorar, adianta ter bolo, adianta cantar parabéns, se você não sabe o que vai ser do teu próximo ano? Cantamos parabéns hoje. E amanhã, às vezes, nem temos mais o prazer de cantar parabéns, porque não tem mais as pessoas para nós cantarmos o parabéns para ela. Porque nós estamos apresentando um Jesus raso. Pode ganhar o melhor perfume, pode ganhar a melhor roupa, pode ganhar o melhor passeio, o melhor churrasco. Mas e Cristo? Queremos momentos, mas e Cristo? Temos beijos de Judas, mas e Cristo? Temos comportamento de Pedro, mas e Cristo? O segredo está em Pedro. Pastora, você saiu fora da pregação? Não. O segredo está em Pedro. Se Pedro não se levantar e falar à multidão que zomba e ri daqueles que receberam do batismo, não de João Batista, mas do batismo que fala do Espírito, para nada adianta. Deus entregou uma chave em nossas mãos. E essa chave é para abrirmos dimensões espirituais na nossa vida, ao qual humanamente não poderíamos acessar. E só podemos acessar com a presença dEle.
Não vou chamar ninguém para frente. Não vou orar depois para ninguém. Porque você não precisa de eu chamar você para frente para se render. Eu não vou fazer aqui o que muitas igrejas fazem, para tirar foto. 30, 40 pessoas se rendendo, chorando. E às vezes nenhuma levanta com mudança. E eu não vou te chamar para aceitar Jesus. Porque você é a única pessoa que se engana é você. Você às vezes pensa, eu preciso aceitar Jesus. Eu quero te falar uma coisa. Que talvez você nunca ouviu pregadores dizer, você não tem que aceitar. Você tem que reconhecer que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e vive. Como que eu vou aceitar Jesus se foi Ele que me chamou? Quem me aceitou foi Ele. Com tudo de engano e mentira, Ele me aceitou. E Ele não pediu para eu aceitar Ele. Ele pediu para me reconhecer quem Ele é em mim. E você precisa reconhecer quem Ele é em você. Você precisa reconhecer. Eu ia chamar o Brasa para louvar, mas o Lucas ficou rindo quase a pregação inteira, não vai louvar então ninguém. Porque o mesmo modo que eu tenho que ter respeito na hora que vocês louvam, vocês têm que ter respeito na hora que eu estou pregando. E eu não vim aqui hoje para brincar de ser cristã. E eu não vim aqui hoje para falar meras palavras. Eu vim falar dele. Eu vim falar de Cristo. Eu vim falar de Jesus. Quando eu olho para vocês, eu olho para vocês como eu olhei para aquele filme. Pessoas religiosas que não querem saber de vocês. Porque financeiramente vocês não agregam financeiramente. O dízimo, a oferta, o dinheiro de vocês não agregam a igreja nenhuma. Porque para manter uma igreja com mais de 1.000, 2.000 pessoas dentro, precisa. E este ministério, ao qual muitos valorizam e outros não, o que mantém a porta aberta é Cristo. É Cristo. Ele que sustenta esta porta aberta. Porque vocês são aqueles que ninguém quer, mas Ele quer. Insiste e persiste em querer. Isso é tão sério. E aqueles religiosos, no filme, sabe o que eles fizeram? Quando viram aquelas pessoas que não dariam condições nenhuma financeira para a igreja, se retiraram e foram para outra.
E aquele pastor se viu com aquelas pessoas ao qual nenhum daqueles religiosos valorizaram. E decidiu ele permanecer, porque sabia do propósito de Cristo com aquelas vidas. E ele nos chama a atenção para isso nesta noite. Ele nos chama a atenção para isto nesta noite. Ele está dizendo para mim e para você: arrependei-vos. E no arrependimento sincero de vocês, vocês vão ver as minhas mãos agindo. Se coloque de pé. Aquele que tem dízimo e oferta sempre dão para o Pix. Você sabe o depósito qual é? Aquela rifa do bolo é a pró da nossa igreja. Por isso estamos fazendo, que temos que agariar mais dinheiro para nós podermos abrir esse telhado. Amanhã tem reunião, 19h30. Irmãos, escute. Amanhã vai ter reunião dos líderes com os obreiros que estão na frente de trabalhos aqui na igreja. Às 19h30. E terça-feira o discipulado às 19h30. Escute. Não me venham amanhã, escute bem o que eu vou falar. Não me venham amanhã na reunião me trazendo coisa que não vai dar em nada. Não quero ideias com mal respostas. Eu quero ver produção. Eu quero ver em todos os cargos, eu quero ver a presença de Deus em todos, em cada detalhe, porque tem vidas que estão chegando a este lugar para serem totalmente abraçados por nós. Abraçados. Em todos os obreiros. Eu não quero mais andação em culto. Abrir e fechação dessa porta eu não quero mais. E quando eu estiver ministrando, não quero gracinha, não quero sorriso, não quero conversa. Porque eu estou falando e tratando aqui de Cristo. Depois que dermos a bênção apostólica, você pode sorrir, você pode brincar, você pode falar do futebol que está passando, você pode fazer o que você quiser. Mas das 18 a 20 horas, nós tratamos de Cristo. Às sextas-feiras, das 20 a 21h30, nós tratamos de Cristo. Depois você faz, brinca, sorri, vai comer pizza, vai comer o que você quiser, vai relaxar do jeito que você quiser. Mas dentro da igreja, ordem e decência. Porque primeiro nós não estamos na casa de qualquer um. Nós estamos na presença e na casa de um Deus Todo-Poderoso. E eu espero que eu não precise repetir isso novamente. Porque eu acho desnecessário ter que ficar repetindo o que vocês já sabem. E os obreiros têm que estar atentos. Porque a hora que eu estou ministrando, pode ter alguém aqui precisando de um abraço.
Precisando, às vezes, que você só segure a mão e diz: pode contar comigo. Todos nós somos instrumentos. E você só precisa se permitir ser usado para ser esse instrumento. Todos. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. Está chegando. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. Jesus está vindo trazer resposta à tua casa, ao teu lar, à tua família. Só que você vai ter que estar posicionado, porque senão vai apanhar junto. O que você quer? Tem as prendas das mães, o mês de julho, a igreja inteira para julho. Irmãos, precisamos das prendas para a festa julina das crianças. Você que puder abençoar, abençoa. Fósforo, binga, como se chama aquele negócio? Potinho, plástico, copo, gelatina, feijão, arroz de 1 quilo. Qualquer coisa que dê para eles fazer a festinha deles e levantar o dinheiro para o caixa. E esse ano, a festividade eu vou fazer das cores da bandeira do Brasil, porque eu vou honrar o que Deus está para fazer nessa nação. O bolo também, no lugar do Ordem e Progresso, nós vamos colocar Viva-nos. Eu vou fazer para aquilo que Deus está pronto a derramar sobre esta nação. Se você quiser presenciar e viver isso, se arrependa. Se Jesus bater agora na porta do teu coração e dizer: filho, filha, eu vou te levar agora comigo. Você está pronto para ir? Você sabe para onde você vai? Se Jesus bater agora e dizer: vamos? Você sabe para onde você vai hoje? Tem certeza da tua salvação hoje? Tem certeza da falta de arrependimento das tuas escolhas para onde você vai hoje? Valeu a pena viver tudo que você está vivendo longe de Cristo? E outros se enganando, achando que está em Cristo e está vivendo longe daquilo que Deus prometeu? Que o grande amor de Deus, que a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, diz. Está encerrado em nome de Jesus.